Bom dia, galera. Na aula passada, então, a gente deu continuidade ao estudo de regência verbal e eu passei para vocês um estudo dirigido para que vocês pudessem ter certa autonomia ao estudar esse assunto. Bom, então eu coloquei uma aula do professor Noslen que resume muito bem a questão, né, da transitividade verbal, que tem muito a ver com a regência, e é como um pré-requisito para entender a regência. Bom, aqui embaixo eu coloquei para vocês a teoria, né, retirada do livro didático. Vamos ver juntos e depois a gente faz a correção dos exercícios, tá bom? Então, aqui o autor faz uma distinção entre verbos significativos e verbos de ligação, né? Os verbos de ligação são aqueles que que vocês deveriam ter visto aí há muito tempo e talvez vocês não se lembrem. São ser, estar, permanecer, mas principalmente ser, estar. E eles eles são chamados também de cópula, porque eles ligam duas coisas, certo? Então eles estão ali simplesmente para ligar, por isso eles não são chamados de verbos significativos. Os verbos significativos, eles têm um significado em si, como o nome já diz, né? E eles podem ser transitivos ou intransitivos. Bom, essa questão da transitividade vai ter a ver com a regência, porque um verbo rege os seus complementos, certo? Se o verbo rege os seus complementos, o que quer dizer reger? Reger tem a ver com rei, rainha, né? Então, o verbo é o rei da sintaxe. Ele diz quem vão ser os seus complementos, quem vão ser as preposições ligadas a ele. E dependendo da preposição, o sentido vai se alterar, certo? Bom, o que quer dizer verbo transitivo ou intransitivo? Que são os dois tipos de verbo significativo. Os verbos transitivos são aqueles que possuem complemento. E os verbos intransitivos são aqueles que não possuem complemento. Simples assim. O que é complemento? Complemento é aquilo que complementa, o nome já diz, o sentido do verbo. Então, o verbo tem um significado em si, tem um sentido em si, mas esse sentido é incompleto. Para esse sentido ser completo, o verbo precisa de algo a mais, de um complemento. Esses verbos que precisam de algo a mais são chamados de transitivos. Quais são alguns exemplos de verbos transitivos? Acordar é verbo transitivo? Não. Por quê? Porque eu posso dizer simplesmente eu acordei. Então, só tem o sujeito eu e não tem complemento. Da mesma forma, o verbo morrer, que é muito usado como exemplo de verbo intransitivo. A pessoa morre. Se a pessoa morre, e ponto, você entendeu completamente o sentido, o verbo não precisa de complemento. Ok. Outros exemplos. Chover, chove. Precisa de complemento? Não. Mesmo se você disser choveu hoje, esse choveu hoje, o hoje está simplesmente dando uma informação a mais, que não era necessária para que o verbo tivesse seu sentido completo, certo? Então é um bônus o hoje. Ele não é uma completude do significado do verbo, do sentido do verbo. Ok? Bom, os verbos transitivos, por sua vez, possuem complemento. O que quer dizer isso? Reiterando, eles não possuem sentido completo por si mesmos. Por exemplo, aqui nós temos a morte as embala, né? Então, quem é embalado, ou seja, quem é ninado, né? Quem é posto para dormir, embalado quer dizer isso, é embalado por alguma coisa, né? Então, a morte as embala. Ok. Então, os verbos transitivos, vamos ver então mais exemplos de verbos transitivos. Eu comprei. Comprei o quê? Comprei feijão. Bom, se eu não dissesse que eu comprei feijão, a frase estaria completa? Eu comprei. Só se fosse num contexto de uma conversa, né?
Mas a frase isolada eu comprei não tem sentido completo. Portanto, é preciso que haja um complemento para o verbo. E o complemento, no caso, é feijão. A gente vai ver os nomes dos complementos com calma nas próximas aulas. O professor Noslen já adiantou para vocês que são objetos, né? Objeto direto, indireto, mas a gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas. Bom, os verbos transitivos são divididos em dois tipos principais e um terceiro tipo que é mais ou menos uma mistura dos dois primeiros. O primeiro tipo de verbo transitivo é o transitivo direto. O que isso quer dizer? O nome já diz que ele não precisa de uma preposição. Tá, mas direto quer dizer que não precisa de preposição? Imagine você que o verbo, então, é um carro, ok? O verbo é um carro e para ele chegar até o seu complemento, ele pega o caminho mais rápido. Se ele pega o caminho mais rápido, ele vai direto até o seu complemento. Então, ele é transitivo direto porque ele pega o caminho mais rápido sem passar pela preposição. A preposição é a casa de algum amigo, que ele vai passar antes de chegar até o seu destino para entregar alguma coisa ou para pegar alguma coisa. Então, o verbo é aquele carro e ele vai passar em algum lugar, vai passar na casa do amigo para pegar alguma coisa e depois vai para o seu destino. Por isso, ele faz um caminho indireto. Primeiro, ele passa pela preposição para depois chegar até o seu destino. Por isso, ele é chamado de transitivo indireto, porque ele passa pela preposição. Ok? Então, quais são alguns exemplos para ficar mais claro isso? Sentir. Quando você diz sinto um gosto de beijo apressado, tem preposição? Não. Algumas pessoas confundiram na hora de responder os exercícios o com preposição, mas não é preposição, é artigo. Eu posso fazer uma revisãozinha disso para vocês distinguirem as preposições dos artigos, mas se vocês dominarem o que é uma preposição, vocês não vão mais confundir. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, sinto um gosto de beijo apressado, então, não passa por preposição e, portanto, é um verbo transitivo direto. E o seu complemento, adiantando, é um objeto direto. Certo? Bom, os verbos transitivos indiretos, por sua vez, passam por uma preposição. Aqui tem um exemplo de verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Alguns verbos possuem dois complementos, um direto e outro indireto. Vamos ver então esse caso. Diz isso a uma outra. Se você diz algo, certo? Você diz algo, mas não está completo se você simplesmente disser algo, né? Eu disse isso. Pode até estar completo, dependendo do contexto. Mas, em certos contextos, você diz algo a alguma coisa. Esse segundo complemento, algo a alguma coisa, ele é regido por preposição. Ele é regido com preposição, certo? A uma outra. Esse a, portanto, é uma preposição que diz para nós que o verbo é transitivo indireto, além de ser transitivo direto, certo? Bom, por fim, a preposição, que é preciso que vocês saibam o que seja para poder entender o que é, então, essa história de transitivo indireto. Se você entende o que é uma preposição, fica muito mais fácil identificar os verbos transitivos indiretos. Vamos ler o encarte. Preposição é uma palavra invariável que estabelece ligação entre dois termos ou entre duas orações, de forma que o sentido do primeiro termo ou da primeira oração seja completado pelo segundo. Algumas das preposições mais usadas são a, após, até, com, contra. Pessoal, vocês não precisam decorar essas preposições, tá bom? Tem até musiquinha para decorar, se vocês quiserem, podem procurar no YouTube, mas não é necessário, tá bom? Porque são muitas e é inútil decorar, tá? O que eu quero que vocês façam, o que é importante que vocês façam para o estudo dessa matéria? É importante que vocês entendam
o conceito de preposição. Então, se vocês virem ali uma palavra invariável, pequenininha, entre um verbo e um complemento, desconfiem. Mas tentem distinguir a preposição do artigo. Muita gente marca complemento indireto, objeto indireto, porque vê um artigo. Não é. Artigo são só 4. O, a, um, uma. E os seus plurais. Certo? Os, as, uma, uns, umas. Ok. A preposição, então, ela é invariável, mas o que ela faz? Ela liga dois termos e dá um pouquinho de sentido. Ela dá um pouquinho de sentido. O que eu quero dizer com isso? Você vai a algum lugar, certo? E se você veio de algum lugar, são coisas completamente diferentes. Então, ela tem um pouquinho de sentido, certo? E ela ajuda a completar o sentido do verbo. Ir a algum lugar, vir de algum lugar. Entenderam? O a dá sentido de ir e o de dá sentido de voltar. Mas não então a preposição ela tem um pouquinho de sentido que completa o sentido do verbo, assim como o complemento completa o sentido do verbo. Certo? Ok, também temos as locuções prepositivas, que são essas aí, que são preposições com duas palavras ou mais. Ok? Pessoal, quem não entendeu o sentido de preposição, veja esse videozinho que está explicado direitinho o que é uma preposição, se a minha explicação não foi o suficiente. E também me procurem pelo WhatsApp, tá bom? Tem sido muito produtivo o atendimento pelo WhatsApp. Quem me procura tem sempre tirado muitas dúvidas. Então aproveitem aí. Nem todos os professores têm essa disponibilidade de estar no WhatsApp. Aproveitem que eu tornei esse número disponível para vocês. Ok? Bom, outra coisa importante é saber identificar verbos. Eu pus esse vídeo aqui muito rapidinho, muito bom para identificar verbos, porque ele dá uma dica infalível. O verbo é aquilo que tem uma noção de tempo, que é conjugável. Então, se você pega uma frase e você tenta conjugar as coisas no tempo, aquilo que for conjugável no tempo vai ser o verbo. O verbo é a única palavra da língua portuguesa que possui esse sentido de tempo conjugável, certo? Então é muito fácil, uma vez que você entendeu essa propriedade do verbo, você vai conseguir identificá-los sem nenhuma dificuldade, ok? Então vejam esse videozinho se vocês ainda têm dificuldade de identificar o verbo. Bom, continuando. Aí eu pedi para vocês continuarem a leitura daquele poeminha do Mário Quintana, certo? Vamos ler aqui juntos. Cadeira de balanço. Quando elas se acordam do sono, se espantam das gotas de orvalho na orla das saias, nos fios de relva, nos negros sapatos, quando elas se acordam na sala de sempre, na velha cadeira que a morte as embala. E olhando o relógio de junto à janela, onde a única hora que era a da sesta, parou como gota que ia cair, perpassando no rosto de cada vozinha um susto no mundo que está deste lado. Que sonho sonhei, que sinto ainda um gosto de beijo apressado. Diz uma e se espanta, que idade terei? Diz outra, eu corria, menina, em um parque, como saberia o tempo que era? Os pensamentos delas já não têm sentido. A morte as embala. As avózinhas dormem na deserta sala onde o relógio marca a nenhuma hora. Enquanto suas almas vêm sonhar no tempo o sonho vão do mundo e depois se acordam, na sala de sempre, na velha cadeira em que a morte as embala. Então aqui nós temos o glossário das palavras e depois as questões. Bom, nas orações seguintes, extraídas do poema acima, identifique e classifique os verbos e, se houver, indique os objetos. Eu tinha dito que isso seria visto com calma, mas eu já cobrei. Então vamos ver isso aqui com calma. Bom, sempre que o verbo for transitivo direto, isso significa que o objeto será direto. Então, é muito simples, na verdade. Se o verbo for transitivo direto, ou seja, se o verbo não tiver preposição entre ele e o seu complemento, ele tem
portanto, um complemento como objeto direto. Se após o verbo houver uma preposição que o liga ao seu objeto, isso quer dizer que o objeto é indireto. Ou seja, como você vai identificar se o objeto é direto ou indireto? Por meio da preposição. Portanto, é fundamental que vocês saibam identificar uma preposição. Ok? Mais tarde, isso vai ser muito importante para que vocês saibam usar a crase, o acento grave. Ok? A gente vai ver isso também nas próximas aulas. Ok, então voltando aqui. Letra A. Que idade terei? Resposta. Esse é o exemplo, né? Terei verbo transitivo direto. Idade é o objeto direto. Esse é muito simples, né? Idade é o objeto direto que está anteposto ao verbo. E o verbo, por não ter preposição, é transitivo direto. Bom, mas você sabe que se tiver preposição seria transitivo indireto e você achou que é preposição. Como é que você vai saber que o que é preposição, se o que é preposição ou não? Pessoal, isso aí é uma questão de domínio da língua mesmo. A preposição, ela tem sentido de completar um pouquinho do sentido do verbo. O que está fazendo isso? Não. O que está simplesmente fazendo a pergunta, não é mesmo? Então, ele não é preposição. Bom, vamos ver a próxima. Letra B. Parou como gota. Vamos ver aqui. Parou é verbo intransitivo. Portanto, você poderia ter dito parou. Como gota é simplesmente um bônus. Quando vocês estiverem na dúvida sobre a intransitividade, tentem retirar aquilo que vocês acham que é complemento. Se for possível retirar o complemento e o sentido for mantido de certa forma, então o verbo muito provavelmente será intransitivo. Certo? O complemento, ele completa o sentido do verbo. E se você retirar, o verbo vai ficar incompleto. Se você retirar como gota, o verbo não fica incompleto. Fica simplesmente faltando uma informação a mais, uma informação de bônus que a gente tinha na descrição de como ele parou. Ok? Como gota que ia cair. Então, o verbo cair não tem complemento, portanto, é intransitivo. Perpassa no rosto de cada avózinha. Perpassa é verbo transitivo indireto. Por quê? Porque é o seu complemento no rosto, ou no rosto de cada avózinha, o seu complemento tem uma preposição. Que preposição é essa, professor? É o em, que está ali conjugado, tá junto com o o. E em mais o vira no. Portanto, tem preposição. Ok? Verbo transitivo indireto, objeto indireto no rosto de cada avózinha. Eu corri a menina em um parque. Correr é verbo intransitivo. Por quê? Porque você pode dizer simplesmente eu corria. Menina em um parque é uma informação a mais. Não completa o sentido do verbo propriamente. Dá uma informação a mais, mesmo que a informação seja importante para o contexto, é uma informação a mais que não completa o sentido do verbo propriamente. O tempo que era verbo de ligação. Os verbos ser e estar, na maioria esmagadora das vezes, são verbos de ligação, ok? Ser e estar, quase não tem erro, verbos de ligação. Os pensamentos delas já não têm sentido. Tem verbo transitivo direto. Por quê? Porque o seu complemento é sentido. Se você falar se os pensamentos delas já não têm, você se perguntaria, já não tem o quê? Estaria faltando um complemento. Portanto, o complemento é sentido. Ok? Sentido está completando o próprio sentido de tem.
Beleza? Por fim, as avózinhas dormem na sala deserta, na deserta sala. Dormir, a gente já tinha visto lá em cima, é intransitivo. Quem dorme, dorme. Quem dorme não dorme alguma coisa, nem para alguma coisa, nem nada. Quem dorme, dorme. Portanto, não tem complemento para completar o seu sentido. Ok? É intransitivo. Pessoal, é isso aí. Vocês podem refazer. Muita gente está deixando de ganhar ponto de graça, gente. Eu estou dando o gabarito, estou fazendo a correção e deixo que vocês refaçam os exercícios quantas vezes forem necessárias. Vocês vão ganhar os pontos de acordo com os seus acertos e vocês podem refazer. Portanto, aproveitem essa chance. Eu pus até no mural. Refaçam os exercícios e ganhem nota. Tem muita gente sem nota até agora que vai ter um prejuízo danado, vai ter um esforço danado para tentar se recuperar de última hora e tentar estudar o conteúdo do ano todo. Não deixem para a última hora. Façam as coisas com calma, tá bom? Se precisarem de ajuda, se estiverem trabalhando, se estiverem com muita dificuldade, me procurem. Eu estou aqui para isso, tá bom? Então é isso aí, gente. Um grande abraço e bons estudos.